Mas o futuro ministro da Justiça, que se insurgia contra o meu relatório, porque ele achava que a hermenêutica livre facilitava o combate à corrupção, que o juiz não precisava seguir a letra da lei, ele podia interpretar, ele podia inovar e, por isso, não seria objeto de nenhuma sanção, porque ele procurava por fim a um processo de corrupção no Brasil. Agora, Sua Excelência inova. Meu amigo Sérgio Moro declara que vai aplicar ao ministro Onyx Lorenzoni o Código Canônico. Mais objetivamente, senadora Ana Amélia, no que diz respeito ao Instituto do Perdão. O Código Canônico estabelece, e é o comportamento da Igreja há 2 milhões de anos que a mantém viva, que é possível a redenção de um infrator, de um criminoso, desde que primeiro exista o arrependimento, depois a confissão do erro, do delito, posteriormente a penitência e então o perdão. O ministro da Justiça aplica o Código Canônico, algumas inovações, ao futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ele diz o seguinte: o Onyx se beneficiou do Caixa 2, um Caixa 2 que o mesmo ministro tinha dito anteriormente que era o mais terrível dos crimes, era muito pior que a corrupção, porque estava fraudando o processo eleitoral e colocando um interesse privado que financiava a campanha do parlamentar ou do candidato ao executivo num lugar onde não poderia estar. Então ele diz que o futuro ministro Lorenzoni se arrependeu de ter recebido o Caixa 2 e que se reabilita com esse arrependimento. Ele aplicou o Código Canônico, mas esqueceu da penitência. Eu não quero que isso venha a desestabilizar o futuro governo do Bolsonaro. Então, eu pretendo regulamentar isso introduzindo no direito brasileiro. Vou apresentar à Casa um projeto de lei num espaço que me dê, por exemplo, o Instituto da Delação Premiada, que autoriza o juiz, agora, a perdoar uma infração desde que o infrator tenha se arrependido e que possa, de esponte própria, por sua iniciativa, abrir mão da penitência. O juiz Moro dispensou o Onyx Lorenzoni da penitência. Ele disse que admira muito o Lorenzoni, que ele já está perdoado. Com isso eu quero regulamentar, porque nesse novo governo, ao que tudo indica, vai ter muitos casos semelhantes a esse. Ele está aproveitando na área econômica uma boa parte da equipe do Temer, conhecida equipe do Temer. Vai ter muito caso parecido com esse do Lorenzoni, de Caixa 2, de arrependimento. Agora, nós precisamos estabelecer com clareza que os juízes, sem processo legal, sem incomodar o réu, de uma forma processual, sem o levar à barra dos tribunais, possam estabelecer com clareza o perdão. Então, eu estou redigindo um projeto legalizando isso. Ridendo castiga timores. Não é possível que o Senado ignore o ridículo dessa declaração e o absurdo desse perdão. Estendido ao Onyx, que seja estendido, então, a todos. Apresentarei ainda, na tarde de hoje, esse projeto. E espero que a base do Bolsonaro no Congresso me honre com seu apoio, não desautorizando o juiz Moro. Fica incorporado o Código Canônico, mais especificamente o Instituto do Perdão, à legislação brasileira, a critério, e não mais do que a critério da esponte própria dos senhores juízes, que parece que corporativamente tomaram conta do direito no Brasil, apesar das leis, apesar do Congresso, apesar da Constituição. Era o comunicado que eu queria fazer e o apelo para que os senhores senadores me deem o apoio necessário. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senadora Ana Amélia. Não vou invocar o artigo 14, porque o senador Requião nos brindou aqui com a sua proverbial criatividade e inspiração
e o seu humor ferino. Senador Requião, a iniciativa e o uso da expressão latina que eu sabia, ridendo feret mores, ou castigat mores, rindo você castiga a moral, ela tem uma clara justificativa à iniciativa que ele tomará. Eu estou aqui, não sou advogado, termino o mandato em janeiro. Eu estou aqui apenas como um advogado diabo, vamos dizer assim, sem ser o Morris West, para apenas dizer, senador, é boa iniciativa de Vossa Excelência. E eu imagino quando o Sérgio Moro, quando o senhor o chama de meu amigo, imagine como vão ser os inimigos do Sérgio Moro, se o amigo está fazendo essa provocação. Brincadeira à parte, eu acho que tenho a convicção, sinceramente, hoje ouvi um depoimento do ministro Dias Toffoli a respeito da conversa que teve com Bolsonaro de manhã, lá no Supremo Tribunal Federal, em que ele disse acreditar nos princípios democráticos. Para quem combateu a corrupção, não só como o próprio Bolsonaro, mas como o próprio Onyx Lorenzoni, que é do meu estado, um deputado que se notabilizou por um grande esforço em favor das 10 medidas de combate à corrupção e que não pôde avançar porque houve resistências na casa, quando veio para cá da mesma forma. E eu acredito sinceramente que ele jamais estaria nessa posição se o presidente eleito não tivesse a certeza de que os processos deles não existem mais. Então eu apenas quero saudar a iniciativa de Vossa Excelência para modernizar todo o espectro legal no combate à corrupção e na criação de mecanismos de punição para os responsáveis. Muito obrigada, senador Requião, e eu lamento não estar aqui como Vossa Excelência para estar discutindo esse projeto.